Boa tarde, professora Raquel e futuras arquitetas e arquitetos da PUC. Meu nome é Charles Edouard Genaré, mas pode me chamar de Le Corbusier. Nasci em 1887 em La Chaux-de-Fonds, cidade suíça que mais parecia uma fábrica de relógios. E meu destino parecia ser um gravador de caixas, mas estudando na escola de arte da minha cidade, fui incentivado pelo meu professor, Charles Le Panier, a descobrir a arquitetura. Meu primeiro trabalho foi a Villa Fallet, em 1906, construída para um gravador. E graças ao dinheiro que recebi, pude fazer minha primeira viagem, onde aprendi com os melhores. E fiz muitos amigos, como o Zefan, que juntos inventamos o purismo. Divulguei muito minhas ideias, e muita gente gostou. Outras nem tanto, mas sei que consegui convencer muita gente. Procurei buscar uma linguagem funcional e tive que superar os métodos tradicionais. Eu quis construir sonhos onde as pessoas fossem banhadas por luz e colocando a tecnologia a serviço delas. Afinal de contas, a casa é uma máquina para morar. Mas eu estou cansado, então convidei minhas assistentes para apresentar alguns dos meus projetos. Projeto de uma cidade contemporânea para 3 milhões de habitantes. Elaborado em 1922, o projeto de uma cidade contemporânea para 3 milhões de habitantes apresenta características da arquitetura moderna, realizada por Le Corbusier. Nesta cidade, as várias atividades são divididas em setores, separando as áreas de lazer, trabalho, indústria, comércio, etc. Ela é vista como um modelo para a cidade moderna, que se tornou industrial, apontando diretrizes para o urbanismo moderno. Le Corbusier utilizou a cidade contemporânea como referência para outros planos e propostas realizados, como o Plano Voisin, no centro de Paris em 1925. Ele propõe uma cidade que se opõe aos modelos tradicionais, que se insere em cidades geométricas, perseguindo a liberdade individual e optando pela vida coletiva. Procura conciliar arte e ciência, máquina e natureza, razão e emoção. Uma característica marcante nesse projeto é o racionalismo, defendido por Le Corbusier desde a apresentação da sua obra. O projeto de uma cidade contemporânea para 3 milhões de habitantes nunca foi realizado, tornando-se um projeto não concretizado. Villa Savoie. Uma das mais famosas casas do modernismo, foi construída entre 1929 e 1931, para ser uma casa de campo em Poésy, um arborizado subúrbio de Paris. A Villa Savoie representa o ápice do estilo purista de Le Corbusier dos anos 20. Sua intenção era criar uma casa que fosse uma máquina para viver, sendo ela uma máquina bonita e funcional. A edificação se parece diferente a cada ângulo visto. O terreno era um campo localizado fora do alcance da cidade, circundado por árvores, e a casa foi construída sem limitações de orçamento. O arquiteto pretendia elevar um volume cúbico acima do campo, o homem parando sobre a natureza. A estrutura em concreto armado. Para isso, se dá o uso de pilotis, liberando o solo para a circulação. A aplicação das janelas em fita, que dão ar de continuidade, permitindo uniformemente a entrada da luz e uma vista panorâmica do exterior. A casa possui também uma garagem integral. A curva do andar térreo da casa baseia-se no raio de giro do Citroën 1927, carro muito utilizado na época. Além dessa, outras características da construção é a presença do terraço-jardim, tornando a cobertura utilizável e habitável, espaços internos planos com o emprego da planta livre, abrangendo maior diversidade dos espaços, fachada livre, permitindo a máxima abertura das paredes externas em vidro. A sala de estar abre-se para o terraço por meio de uma esquadria que vai do piso ao teto. Le Corbusier conseguiu estabelecer uma relação que se baseava na oposição entre a ordem dos pilares e a fachada, os contrastes entre luz e sombra e os cheios e vazios.
Mesmo racionalizada, a arquitetura não deve perder seu vigor estético. Depois de cair em desuso após a Segunda Guerra Mundial, a casa foi restaurada e está aberta ao público. Os 5 pontos de Le Corbusier. Primeiro ponto, pilotis. Eleva a obra do solo e deixa-o livre para o uso coletivo e ligado à área pública. Tudo graças à ajuda do concreto armado, também conhecido como betão. Segundo ponto, planta livre. As paredes deixam de ter a função de sustentar o prédio. Terceiro ponto, fachada livre. Quarto ponto, terraço-jardim. A última laje passa a ter mais funções. Quinto ponto, janelas em banda. A janela perde a timidez, deixando entrar a luz e o exterior, ficando menos ornamental. Certo, mestre Le Corbusier? Modulor é uma palavra composta a partir de module, ou seja, a unidade de medida, e section d'or, ou seção de ouro. Esse sistema foi criado nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial e largamente utilizado nas suas obras. A ideia surgiu do desejo de não converter ao sistema métrico decimal as unidades como pés e polegadas. Ele compreende que o Parthenon, os templos indianos e as catedrais de todos os tempos sempre foram constituídas segundo um código e se fundamentaram num sistema coerente que afirmava uma unidade essencial. Perguntando-se sobre que instrumentos dispunham, encontra-se sempre a resposta nas medidas baseadas em proporções humanas, como corpo, dedo, pé, braço e entre outros. O sistema foi mais tarde elaborado baseando-se na proporção áurea e na sequência de Fibonacci. A aplicação dessas proporções pode ser vista em diversos edifícios de Le Corbusier, como na unidade de habitação de Marseille, mas nunca pretendeu ser um método para gerar padrões. Existem 2 modulores, a versão azul, com um modulor de 1,75 m, e a versão vermelha, com 1,83 m. Estes foram criados a partir de pesquisas de alturas médias de indivíduos de diversos lugares. No momento posterior, a altura padrão do homem será retificada para 6 pés, ou 1,83 m, altura média do inglês. Valor esse que irá satisfazer mais em virtude dos valores em polegada corresponderem com mais proximidade à série de Fibonacci. A partir do livro Modulor 1, publicado em 1948, há uma intensa troca de correspondências entre Le Corbusier e inúmeros estudiosos e usuários interessados no modulor. Correções, retificações e ampliações da ideia são dirigidas e, interagindo com as respostas, o projeto se redefine, tornando-se mais preciso e esclarecedor. Toda troca de informação, ideias, sugestões e advertências, e respostas e considerações se encontram exaustivamente descritas em Modulor 2, publicado em 1950, juntamente com as definições finais do sistema, além da descrição de inúmeros casos do sistema aplicado por ele mesmo ou por outros arquitetos. A unidade habitacional de Marselha é um dos projetos mais emblemáticos de Le Corbusier e um ícone da arquitetura habitacional do movimento moderno, sendo também uma das referências essenciais para qualquer arquiteto. Iniciada sua construção em 1951, logo após a Segunda Guerra Mundial, este edifício visava abrigar 1.600 habitantes, numa edificação com 140 metros de comprimento, 24 de largura e 56 metros de altura, sobre robustos pilares de concreto que lhe conferiam uma certa leveza e libertavam um atravessamento visual sobre o edifício. Cada piso previa a implantação de 56 habitações, projetadas no sistema dominó, que o arquiteto vinha desenvolver, lajes planas sobre pilotis, planta e fachada livres, um sistema muito funcional e racional, com acesso a um largo corredor interno, funcionando como comunicação e passagem. Além das habitações, contemplava a instalação de 26 serviços funcionais independentes, que se harmonizavam com os módulos de habitação. Essa era uma visão inovadora de Le Corbusier, que vinha dar resposta às necessidades dos utilizadores do edifício,
garantindo uma autonomia de funcionamento face ao exterior. Assim, encontramos verdadeiras avenidas internas com serviços e comércio, entre os quais restaurante, hotel, livraria e escritórios. Na cobertura, privilegiando das perspectivas em redor do edifício, encontramos um centro de bem-estar com ginásio coberto, pista de atletismo de 300 metros, um clube, enfermaria e espaço social. As unidades habitacionais de Corbusier refletem a ideia moderna de habitar, mostrando uma forma racional de utilizar o espaço da habitação, espaço funcional e econômico. Aqui se criam novas dinâmicas de circulação e de integração entre a habitação e a organização de serviços e funções, fazendo um reflexo da cidade dentro do edifício, satisfazendo as necessidades da sociedade moderna que apresentava nesta época um acentuado crescimento populacional no centro das cidades. Na cidade de Ronchamp, a sudeste de Paris, situa-se uma das obras mais significativas da carreira de Le Corbusier, a Capela Notre-Dame du Roi, ou mais conhecida como Ronchamp. Em 1950, Le Corbusier foi contratado para projetar uma igreja católica, para substituir a igreja anteriormente bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, no outono de 1944. Esse mesmo edifício já havia substituído outro anterior, destruído por um incêndio em 1913. O programa era simples: nave principal, 3 pequenas capelas para cultos mais reservados e independentes da missa coletiva, e um altar externo para cerimônias campais, nos dias de peregrinação. Foi pedido também uma sacristia e um pequeno escritório num piso superior. Além disso, a coleta das águas das chuvas era um fator importante para o projeto, devido à escassez da colina. O edifício é configurado por 4 muros, bem definidos em planta, que conformam suas 4 fachadas e representam os 4 pontos cardeais. A grande, pesada e sinuosa coberta de concreto armado aparente é o que dá unidade ao conjunto. O peso da coberta é reforçado pelo tom escuro e aparência tosca do concreto armado, em contraste com os muros brancos e espessos que a sustentam. No interior, uma linha de luz separa a coberta dos muros, tornando-a flutuante. Maciço e pesado externamente, a Capela de Ronchamp é uma desmaterialização espacial produzida pela luz, que invade por todas as partes do seu interior. A coberta da capela é uma estratégia de coleta de águas pluviais. Em seu ponto mais baixo, no muro oeste, uma gárgula dirige as águas a uma abertura no solo, com elementos geométricos sobressalentes conectados ao reservatório. A Capela de Ronchamp consolida uma postura de Le Corbusier, a de se reinventar de tempos em tempos, de superar a si mesmo, de fazer o que antes negava e ainda assim alcançar o mesmo nível de consistência formal, espacial, material e fenomenológica. O Centro de Carpenter para as Artes Visuais na Universidade de Harvard em Cambridge, Massachusetts, foi o último projeto de Le Corbusier e o único edifício no continente norte-americano desenhado por ele. O centro representa uma tentativa do arquiteto de unir a arquitetura com a pintura e a escultura, através de seu design inovador, moderno. O edifício foi concluído em 1963. Desde o início, Le Corbusier projetou o Centro de Carpenter como um passeio arquitetônico, que ligaria as 2 ruas através de um volume, e usaria formas flexíveis. Em um primeiro esboço, desenhado com o jovem arquiteto chileno Guillem Julián de la Fuente, o modelo da rampa de passeio foi uma espiral. A versão final consiste em uma superfície fina de betão sobre a forma de um S, ligando as ruas e que atravessa o centro de um extremo ao outro. O Centro de Carpenter para as Artes Visuais abriga o Departamento de Galeria Arte Visual e Ambiental no 3º andar, a galeria principal ao nível do solo e o Arquivo de Cinema de Harvard. A Galeria de Arte, no topo da rampa, apresenta o trabalho de artistas contemporâneos. A galeria principal na rua é o lar de uma variedade de exposições para apoiar o currículo do departamento. O Centro de Carpenter é também o lar do Arquivo de Cinema de Harvard, que conduz o público através de um programa único de filmes experimentais e clássicos raros. Os 5 níveis do edifício.
o papel dos espaços de trabalho flexíveis para desenho, pintura e escultura, e o caminho através do coração da construção incentiva movimento e fornece pontos de vista das obras, tornando o processo criativo visível através do desenho do edifício. A rampa permite a inspeção de elementos arquitetônicos de Le Corbusier e as atividades das oficinas no interior do edifício. Estrutura. O núcleo central é um volume cúbico que termina em workshops curvos em cada extremidade das diagonais. O centro de Carpenter, corajosamente, rompa com a geometria ortogonal de seu ambiente neo-georgiano. Muito obrigado, minhas adoráveis assistentes. Bem, pessoal, é isto. Estudem bastante que um dia serão grandes arquitetas e arquitetos, pois o mundo precisa de vocês. Mas evitem nadar nas águas do Mediterrâneo depois dos 70 anos, pois acreditem, fazem mal para a saúde.